Pastor Tiago. Então, bom dia a todos. Vamos. Obrigado, Rodrigo, respondeste-me. Foste o único. Obrigado, Horácio. Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos continuar a nossa série de estudos na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje vão ter a companhia do PowerPoint, não é habitual, mas creio que ajudaria visualmente para vocês entenderem a estrutura desta passagem e poderem acompanhar da melhor forma. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 16. Vamos colocar-nos de pé, por favor. E vamos ler a palavra de Deus, aqueles que podem. 1 Tessalonicenses 2, do versículo 1 até ao versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Mas, como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar o seu evangelho em meio a grandes dificuldades. Porque nossa exortação não procede do erro nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar. Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Deus é testemunha que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos exigir isso da vossa parte. Pelo contrário, fomos entre vós como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida. Visto que vos tornastes muito amados por nós. Irmãos, sem dúvidas vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhámos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes. Assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata os seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebeste como a palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de facto é, a qual também atua em vós os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, porque também sofreste de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. E desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados. Mas, por fim, a ira lhes sobreveio. Podem sentar-se, por favor, amados irmãos. Obrigado. Hoje, dentro de um par de horas, teremos a nossa Assembleia de Membros da Igreja. Dentro de um par de horas, aquilo que nós chamamos a reunião da família, para tomar decisões importantes sobre a família e para a família. Esta reunião será muito especial, porque dentro de um par de horas iremos receber na vontade do Senhor e com a aprovação pendente ainda da Assembleia da Igreja, 14 novos membros.
Obviamente estamos muito entusiasmados com o mesmo. E um dos requisitos básicos no processo da membresia, de se tornar membro de uma igreja, da nossa igreja em particular, uma das coisas básicas, entre muitas outras, é compartilhar o testemunho de conversão diante de toda a igreja. Neste caso, da Assembleia, dos membros que compõem a igreja. 9 destes irmãos já o fizeram no dia do seu batismo, há uns meses atrás. Não o terão que fazer de novo. Alguns já estão aliviados pelo facto de eu ter dito isto. No entanto, 5 destes irmãos irão compartilhar o seu testemunho pela primeira vez com a igreja. E eu confesso, uma das coisas que me dá mais prazer é ouvir o testemunho de conversão de alguém. É ouvir sobre a sua experiência com Cristo e a graça de Deus manifesta na sua vida e através dessa pessoa. É um dos momentos mais especiais, um dos momentos mais emocionantes, um dos momentos mais entusiasmantes para mim. Mesmo que seja um testemunho em poucas palavras. Mas, como acabamos de ler este texto, não é só mais logo que nós vamos estar a ouvir sobre o testemunho destes irmãos, de conversão e da sua experiência com Cristo. Nós acabamos de ler uma autobiografia, o testemunho do apóstolo Paulo e dos seus cooperadores na obra do Evangelho. Então, vamos considerar agora, depois de ter lido o testemunho do apóstolo Paulo, a sua autobiografia, onde está incluído também outros homens fiéis, especificamente Silas e Timóteo. Vamos olhar para o testemunho de um ministério fiel, de um homem servo de Deus fiel, de um pastor fiel, de um pregador fiel e também, conforme já lemos também, de uma igreja fiel, a igreja dos Tessalonicenses. Uma igreja fiel como resultado do serviço fiel destes pastores em favor da igreja. Vamos olhar então com detalhes para este testemunho, para nos alegrarmos com o mesmo, sermos edificados com o mesmo. Esse é o propósito do qual compartilhar testemunhos. Tal como Paulo compartilha o seu próprio testemunho, o testemunho do seu ministério fiel para nós, através desta carta aos Tessalonicenses. Primeiramente, do versículo 1 até ao versículo 10, nós temos os predicados de um ministério fiel. Os predicados de um ministério fiel, Paulo vai apresentar para nós. Os predicados é as qualidades, as características de um ministério fiel. Os predicados de um ministério fiel. Primeiramente, no versículo 1 e 2, a confiança em Deus. Reparem como Paulo exalta isso mesmo. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Mas como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar o Evangelho, o seu Evangelho, em meio a grandes lutas, em meio a grandes dificuldades. Primeiro, Paulo destaca a sua confiança em Deus para anunciar o Evangelho de Deus no meio de grande dificuldade, no meio de grandes lutas, de grande opressão, oposição, perseguição. E ele destaca o que sofreu em Filipos, antes mesmo de chegar a Tessalónica. E onde é que temos isso registado? Em Atos capítulo 16, reparem o que aconteceu e ao que Paulo está a referir aqui desta grande luta e dificuldades. Vamos ao livro de Atos, que está depois dos Evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois vem o livro de Atos, capítulo 16. Deixem, por favor, a marca em 1 Tessalonicenses 2, já vamos voltar. Apenas uma rápida visita a Atos para ver do que é que Paulo está, Paulo está aqui a referir-se. A que é que se refere? Atos 16, versículo 19 a 24 apenas. Eles estão em Filipos. Nós sabemos isso desde o versículo 9.
estão especificamente em Filipos. E olhem o que aconteceram. O que é que lhes aconteceu? A Paulo e Silas. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, 19 a 24. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, os seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los, muito, diz o texto, muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. O que Paulo está a dizer em Filipos, eu sofri tudo isto. E sabem o que eu fiz depois de sair de Filipos, de ser libertado? Capítulo 17 de Atos, ele chega a Tessalónica, a esta igreja. E ele anuncia com ousadia, com coragem, com confiança, o Evangelho de Deus. Ele podia ter aplicado para o seguro de trabalho da igreja. Vou passar uns dias descansado, recuperando das feridas. Vou colocar baixa. O que vemos neste homem é que ele agora está a dar o seu testemunho para provar que ele é um verdadeiro servo de Deus. Porque em Tessalonicenses, alguns, sempre há aquelas bocas para o mal, têm prazer no mal e semear a dúvida. E o que estava a acontecer em Tessalónica é que Paulo teve que sair de repente por causa de intensa perseguição. Ele foi preso, ele saiu sob fiança, como vimos no último domingo. Há quem diga que muito provavelmente ele sai tão de repente da cidade porque uma das condições da fiança é que ele tinha que abandonar a cidade. Então ele não teve tempo de despedir-se desta igreja. E algumas más línguas que há em todo o lado aproveitam essa situação. Este homem não é de confiança. Saiu à socapa. Saiu às escondidas. Nem se despediu. Esse é verdadeiramente um apóstolo, enviado por Cristo, um pregador verdadeiro, semeando dúvidas sobre o carácter de Paulo. Paulo se defende, não porque está preocupado com o seu carácter, ele tem a consciência limpa do mesmo. Está preocupado é que ele era um mensageiro da palavra de Deus. E colocar em causa o seu carácter, e dos seus colaboradores fiéis, Silas e Timóteo, especificamente nesta carta, era colocar em causa a mensagem da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E Paulo está a dizer, aqui está uma prova do ministério fiel. Sabem qual é a prova? É que eu fui preso, espancado em Filipos. Quando cheguei a Tessalónica, eu fiz igual o mesmo. Preguei o Evangelho de Deus. Com confiança, com coragem, com ousadia, sem temor dos homens, servindo a Deus. É isso que faz um ministro fiel. É isto que é um ministério fiel. O ministério fiel é a confiança e a coragem em Deus, não em si próprio, para continuar a anunciar o Evangelho de Deus no mundo hostil à palavra de Deus, ao Evangelho de Deus, no mundo de cancelamento, no mundo onde agora pregar o Evangelho de Deus dá direito a multa, em alguns países em prisão, já no mundo ocidental. Mas Paulo tem a sua coragem em Deus, a sua confiança em Deus. E reparem, é o Evangelho de Deus. Paulo destaca isso. Não é a minha mensagem. Não me confundem. O que Paulo está a dizer aos Tessalonicenses, não me confundem com esses pregadores itinerantes, falsos mestres, que inventam coisas que nem eles mesmos creem e aplicam às suas vidas. Não me confundem com esses. Não me confundem com os filósofos gregos do primeiro século, como era hábito, que andavam de cidade em cidade para ganhar dinheiro das pessoas, filósofos, e depois os falsos mestres repetiram o mesmo comportamento, os pregadores itinerantes, para agradar os ouvintes, para elogiar, bajular as pessoas,
para receber deles, manipular as pessoas e receber deles dinheiro, enriquecimento. Paulo diz, não me confundem. Esta mensagem não fui eu que inventei. Nesta mensagem é de outros homens. É o Evangelho de Deus. O que eu vos transmiti foi a palavra de Deus. O Evangelho de Deus. Manifesta em palavra e poder. Só há um Evangelho. Hoje de manhã eu assisti a um vídeo enviado pela minha esposa, não sei há quantos dias atrás, mas eu assisti ao vídeo do Papa Francisco, aí num diálogo interreligioso, com várias outras religiões. E no seu discurso ele dizia que todas as religiões levam a Deus. São só culturas diferentes chegar a Deus, mas é o mesmo Deus. Esse não é o verdadeiro Evangelho. Paulo diz, só há um Evangelho de Deus. Como Cristo diz, eu sou o caminho, não é mais um caminho. Porque ele disse, o Papa, que o cristianismo era mais um caminho para chegar a Deus. Paulo está a dizer, não confundem. O Evangelho é de Deus. Só há um Deus único e verdadeiro. Por isso só há um Evangelho único e verdadeiro. Uma mensagem na sua íntegra, conforme Ele confiou-me. O que vemos em muitos lugares e em muitos púlpitos, hoje em dia evangélicos, olhando para dentro, deixando os católicos apostólicos romanos de lado, é uma farsa do Evangelho. É um falso Evangelho. É uma mensagem adulterada para agradar os ouvintes, para manipular os ouvintes e para enriquecer os bolsos de quem o prega. A preocupação é atrair mais clientes. É encher todos os lugares do salão. Não estão comprometidos com a verdade, estão comprometidos com a sua popularidade. O Evangelho adulterado não é o Evangelho de Deus. É um Evangelho fabricado pelos homens. Inventado pelos homens. Manipulado pelos homens. Só há um Evangelho. A verdade que está na palavra de Deus, toda ela. Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Paulo, antes pelo contrário, tinha o Evangelho como urgente e prioritário. Não importava a sua condição. Ainda estava a recuperar das feridas. Ele continuava o seu labor como ministro fiel. Paulo não tinha tempo para dramas. Ele tinha recebido uma missão da parte de Cristo e era fiel à mesma. Pregar o Evangelho que lhe foi confiado. Essa era a sua missão. Essa é a marca do ministério fiel. Pregar a palavra de Deus com fidelidade. Não importa o que aconteça na reação dos ouvintes. A confiança está em Deus. E na palavra de Deus. No Evangelho de Deus. A sua confiança estava em enfrentar a oposição. Em meio a muita luta. Ele usa esta palavra grega que na altura era usada para combate, para um combate de boxe. Nos Jogos Olímpicos do antigo mundo grego-romano. Uma competição de luta numa arena. E esta é uma realidade que todo o ministério fiel tem que ser consciente. Ele enfrentará lutas e dificuldades. Aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. De dentro e de fora. E não podemos esquecer aquilo que Paulo diz. Em Efésios capítulo 6, 12. Não têm que abrir. Eu apenas vou ler para os irmãos rapidamente. Efésios 6, 12. Diz assim a palavra de Deus. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra potestades e poderios, contra os príncipes deste mundo e trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Todo o ministério fiel, todo o cristão que é um servo fiel de Deus, todo o cristão é um servo à imagem de Jesus Cristo, está numa batalha espiritual e não é contra pessoas. Paulo tinha consciência disso. Era contra as forças demoníacas. Esta é a verdadeira luta da batalha espiritual. E devemos ter a nossa confiança em Deus, mesmo em meio de todas estas dificuldades.
Se tu não queres ser criticado, se não queres que pessoas se zanguem contigo, se não queres que pessoas te abandonem, se não queres ser ameaçado, se não queres correr o risco de ser preso, se não queres ser o alvo preferencial de Satanás, não entres no ministério da palavra. Não entres no ministério da proclamação do Evangelho de Deus. Sem romanticismo, há que dizer que o ministério fiel ocorrerá no meio de uma grande luta, opressão espiritual. Satanás nunca estará satisfeito com os servos fiéis de Deus e nunca deixará descansar esses mesmos servos. Estamos numa guerra espiritual e devemos ter coragem e confiança em Deus. Paulo apresenta esta grande prova, esta primeira grande prova para defender que era um pregador, um pastor, um ministro verdadeiro, um servo verdadeiro e, no fundo, um cristão verdadeiro. Porque ele era fiel. Fiel em cumprir a missão que Deus o chamou, que é a mesma missão que tu e eu temos. Porque a tua missão também foi fazer discípulos. E como é que tu farás discípulos? Pregando o Evangelho de Deus. E também sendo fiel mesmo no meio de muita oposição, ostracismo social, cancelamento, perseguição intensa. De dentro e de fora, a tua confiança e a minha estejam sempre em Deus, como estava a confiança do apóstolo Paulo. À continuação, Paulo vai falar mais de um predicado, uma qualidade, uma característica do seu ministério fiel. Do versículo 3 a 6, ele faz uso não apenas da sua confiança em Deus, primeiramente. Agora ele acrescenta a sua comunicação, a sua mensagem e forma de comunicar íntegra, honesta. Reparem como ele se refere à sua comunicação. O seu ensino, que na verdade nem fala de ensino, especificamente fala de exortação, porque é isso que faz o ministro fiel da palavra. Não é apenas a transmissão de uma informação. Exorta, coloca-se ao lado para encorajar a crer na verdade, a obedecer ao Evangelho de Deus, à palavra de Deus. E reparem qual era a característica da sua comunicação, do que saía dos seus lábios, da sua mensagem, da sua exortação. Versículo 3 diz-nos, Paulo, não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar. Paulo agora tem o foco aqui, que ele foi fiel e puro no conteúdo e nas suas motivações na sua mensagem. Não é apenas o conteúdo correto, as suas motivações, o seu coração correto. É isto que é a marca de um ministro e um ministério fiel. Também não é apenas comportamento correto, é esta motivação correta, que se transforma numa conduta correta. E Paulo diz que a minha exortação a vocês, ela não proveio do erro. A fonte de pregação do apóstolo Paulo foi unicamente a verdade de Deus. Ele abria a Bíblia, lia a Bíblia, explicava a Bíblia e aplicava a Bíblia. É isto que é a marca do ministério fiel. Ele não inventou nada. Ele não interpretou a Bíblia de uma maneira conveniente aos desejos egoístas do seu coração, aos interesses pessoais, para ser aceito pelas pessoas, para ser agradável, popular, para evitar críticas. Ele pregou fielmente as Escrituras. É isso que é a marca de um ministro e um ministério fiel. Não procede do erro. Ao contrário dos pregadores itinerantes daquele tempo, para enriquecer os falsos mestres, falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Agarravam as novidades. Inventavam novidades. Também diz, na minha tradução à Almeida século XXI, que eu creio que, na verdade, na Almeida Revista e Atualizada, na área, está mais fiel
ao sentido original. Porque diz, nem foi de motivação desonesta. Mas esta palavra que foi traduzida aqui na Almeida 21 como desonesta, a catársia, palavra grega, a catársia, é impureza. E Paulo usa em várias outras cartas, na sua maioria, para imoralidade sexual. Porque sabem o que era a motivação daqueles pregadores itinerantes muitas vezes? Não era apenas o dinheiro. Era deitar-se com as mulheres. Era entrar na cama das mulheres da igreja. Imoralidade sexual. Eram assim que eles eram conhecidos e como Paulo os descreve noutras cartas. E Paulo está a fazer menção exatamente a isso. Porque em cima já tinha falado do erro, não foi por erro. Agora está a falar da imoralidade sexual. Nem foi por motivação para obter qualquer desejo de interesse pessoal, lucro, ganância, manipulação, arrogância, nem ir para a cama com nenhuma das mulheres. Esta é a marca do ministério fiel e do ministro fiel. Quantos pregadores, quantos pastores caem no pecado de imoralidade sexual? Que o Senhor nos guarde a todos nós. Que vigiemos os nossos corações. Que tenhamos contacto também, homens desta congregação, com as irmãs desta igreja. Qual é a tua motivação? A maneira como cumprimentas, a maneira como falas, o que escreves no WhatsApp. Qual é a tua motivação? A marca de um servo fiel e de um ministro fiel é pureza. É isso que Paulo está a fazer, menção. A motivação de Paulo era pura, nobre e honesta. Paulo diz também, temos que continuar, nem é feita para vos enganar. A atitude de Paulo, a motivação de Paulo era íntegra. Não havia nada fraudulento no seu comportamento e na sua comunicação. Hoje em dia nós já falámos sobre isso. As motivações de muitos no mundo evangélico são desonestas para manipular as pessoas para obterem aquilo que desejam. Versículo 4. Paulo menciona algo aqui dentro deste pacote da comunicação íntegra de Paulo, da mensagem, do conteúdo e da motivação. Paulo menciona que também a marca de um ministro fiel é a convicção que foi chamado por Deus para o ministério. Reparem, ele menciona isso mesmo no versículo 4. Mas assim como fomos aprovados por Deus, ninguém irá aguentar muito no ministério. Por isso é que a média, sabem qual é a média de um pastor de uma igreja nos Estados Unidos? 2 anos e meio. Ninguém irá aguentar muito no ministério com alegria e força se não tiver a convicção que foi chamado por Deus. A mesma convicção que Paulo tinha. Foi Deus que o separou. E ele foi tido como fiel para esse ministério. Porque quando começar as críticas, a oposição, a resistência, os ataques do inimigo, as dificuldades, as privações e as limitações, a única coisa que te irá fazer permanecer no ministério, deixa-me dizer-te algo, é unicamente essa convicção da chamada de Deus. Procura também, reparem, uma característica do ministro fiel, do ministério fiel, que é também a nossa, por extensão, como cristão, em tudo aquilo que nós fazemos. Procura agradar a Deus e não os homens. Ele próprio diz no versículo 4, à continuação, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, pois é Ele que verdadeiramente testa e prova o nosso coração. A preocupação de Paulo estava em agradar a Deus. Paulo estava preocupado não com as avaliações dos homens, nem com as críticas no Google.
nem com os likes do Facebook, nem com os seguidores no YouTube. A preocupação de Paulo estava em agradar a Deus, pois Ele é o único que conhece o coração. Realmente só Deus conhece o coração. Uma vez um conselheiro, querido amigo meu, continua a ser considerado para mim um mentor, fiel amigo e conselheiro. Alguns de vocês o conhecem. Sei que o Horácio o conhece, a Silvina, o Mauro, Miguel Arcila, missionário da Palavra da Vida. Ele teve uma oportunidade de aconselhar-me e de acompanhar-me quando eu tinha 19 anos apenas. Uma das coisas que me lembro, das muitas que ele me disse, mas uma que ficou registada é: Tiago, lembra-te sempre que o teu ministério pode ser um inteiro fracasso aos olhos dos homens, mas um grande sucesso aos olhos de Deus. Ou um grande sucesso aos olhos dos homens e um inteiro fracasso aos olhos de Deus. A avaliação que conta não é a popularidade. Não são os likes. Não são os seguidores. A avaliação que conta é agradar a Deus. Isto deve ser a motivação de cada cristão quando levanta da cama para ir trabalhar. Se for o teu chefe, não vais trabalhar bem, eu te garanto. Não há nada digno a ele. A motivação para ser a melhor mãe possível também não é os teus filhos, por muito amor incrível que tu tenhas por eles. Tu sabes que vai haver dias que tu vais ter vontade de matá-los. A motivação em tudo aquilo que tu fazes desde que te levantas é uma. E acorda com esse pensamento: Pai, obrigado por mais um dia de vida. Mais uma oportunidade para te agradar. Ajuda-me a fazê-lo em todas as coisas. Nós só conseguimos ver as obras exteriores e até podemos olhar para os homens e tê-los como irrepreensíveis, desconhecendo, no entanto, as reais motivações do coração. Nos últimos 5 anos tenho acompanhado, ouvido, lido um homem. E recentemente esse mesmo homem que eu lia, ouvia, admirava, foi descoberto num pecado de imoralidade sexual, adultério com outra mulher. Realmente por fora tudo bem? O mais importante é o coração, e esse só Deus conhece. O ministério fiel não anda ao sabor dos homens. O ministério fiel não se pauta pelas amizades dentro da igreja. Muitas vezes eu digo a vários de vocês, e vocês o têm ouvido: lá por tu seres meu amigo, eu não vou fechar os olhos para ti, nem vou tapar os ouvidos. O ministério fiel não está preocupado em agradar os outros, mas sim unicamente em agradar a Deus e ser aprovado por Ele. Versículos 5 e 6 à continuação. Depois de ter chamado os Tessalonicenses como testemunha, no versículo 1, vocês sabeis, chama os Tessalonicenses como testemunhas, vocês conhecem o meu proceder, conhecem a minha comunicação. Mas agora aqui no versículo 5 e 6, chama a Deus como testemunha também, para provar a sua integridade. Porque os Tessalonicenses podiam ver o que estava no exterior. Mas agora ele chama Deus como testemunha. Deus é a minha testemunha. Que este é o meu proceder. O que é que ele diz? Que não usamos de bajulação. Alguns confundem bajulação com o sinónimo de elogiar e encorajar outros. Elogiar e encorajar outros é o que nós devemos fazer, uns aos outros, na igreja. Aliás, exortação tem a ver com isto. É encorajamento, colocar-se ao lado de alguém para encorajar. Na cultura portuguesa, os portugueses têm grandes dificuldades em elogiar. Grandes dificuldades em elogiar. E em encorajar. Mas não é uma desculpa, é aquilo que Deus nos manda fazer e aquilo que Paulo nos dá exemplo aqui nesta carta. É uma carta de encorajamento para a fidelidade, de gratidão a Deus. Eu dou sempre graças a Deus pelas vossas vidas. Nós vimos isso no capítulo 1. Encorajamento para aquela igreja fiel. Nós devemos fazer isso uns com os outros.
Mas o que é então bajulação? Bajulação não é o mesmo que elogiar e encorajar. Bajular é o que nós não devemos de o fazer. Bajular é quando tu dizes algo a alguém, mas tu pensas e sentes o contrário. Isso é bajulação. Bajulação é também tu dizes algo a alguém com o propósito de obter algum benefício pessoal dessa pessoa. É por isso que estás a dizer essas coisas. Não é porque tu sentes nem desejas fazê-lo. É porque tu queres ganhar o coração daquela pessoa com interesses pessoais. Neste contexto aqui dos falsos mestres, Paulo diz, não me comparem com esses bajuladores que vos andam a bajular, a dizer o que vocês querem ouvir para ganhar o vosso coração. Não me comparem. Eu não fiz uso e Deus é a minha testemunha. Vocês não conhecem a motivação, porque a bajulação não pode ser vista em palavras. Muito difícil detectar em palavras. Qual é a diferença entre o encorajamento, elogio e bajulação? A bajulação tem um propósito de coração, escondido, para ganhar. Tal como Absalão fazia, não é? Para ganhar o coração do povo de Israel, às escondidas Davi ficava ali na porta da cidade, recebendo cada pessoa, elogiando, encorajando, dizendo, o rei Davi não tem tempo para ti. Eu tenho. Eu estou aqui para te ouvir. Para ganhar o coração do povo. Para os seus propósitos, lucros, benefícios, porque ele queria ser rei. Para a popularidade ou para a imoralidade, no contexto aqui da carta de São Vicente, para enriquecer. Bajuladores olham para as pessoas como uma aplicação financeira. O que é que nós fazemos com aplicações financeiras? Procuramos ganhar algo com elas. É isso que é um bajulador. Não é motivado por um amor sincero de encorajar o outro, de elogiar o outro, de reconhecer o outro. Ele diz também que nem agimos com intenção gananciosa. As suas intenções, as suas ações, as suas palavras não estavam comprometidas com motivações de ganância, por amor ao dinheiro. É por isso que uma das coisas que eu gosto mais de ser como conselheiro bíblico é que muitas vezes as pessoas, quando recorrem a nós, perguntam, e já aconteceu isso comigo, quanto é que vai custar? Principalmente pessoas que não são aqui da igreja. Eu digo, não vai custar nada. Quer dizer, eu digo, até vai custar mais do que uma grande soma da quantia de dinheiro, porque vai implicar a negação da tua vontade. E isso custa muito, tem um alto preço. Mas uma das coisas que me deixa mais tranquilo como conselheiro bíblico, e o que eu gosto é dizer, não vai custar nada. E aí a pessoa sabe que a cada encontro, cada hora com aquela pessoa, cada chamada atendida, cada acompanhamento, sabe que o único interesse não é o dinheiro. O único interesse é realmente o melhor para a pessoa e ajudar a pessoa. Por isso é que conselheiros bíblicos te dizem a verdade. Por isso é que conselheiros bíblicos te chamam à responsabilidade. Por isso é que conselheiros bíblicos confrontam os teus pecados. Porque eles não estão interessados no teu dinheiro. A maioria dos terapeutas aí estão interessados no teu dinheiro. Por isso é que eles não te dizem nada dessas coisas. Nem buscamos honrarias humanas. Nem buscamos o reconhecimento como enviados de Jesus Cristo. Falsos mestres oferecem às pessoas o que elas querem, não aquilo que elas necessitam. Porque eles querem ser reconhecidos pelas pessoas, eles querem ser aceitos pelas pessoas, eles querem ser seguidos para conseguir obter delas o que eles desejam. Por isso, muito cuidado se damos lugar à ambição gananciosa e à bajulação. Estas duas coisas Paulo destaca. Se damos lugar a esse tipo de atitudes, iremos corromper por completo e comprometer o nosso ministério, a nossa mensagem, a maneira que pregamos, o que pregamos, como aconselhamos, como exortamos, o que falamos ou deixamos de falar. Também destaca aqui, Paulo, a humildade. Versículo 6, reparem, a humildade é uma marca de um ministro fiel. Ainda está debaixo desta comunicação íntegra, movida por humildade no seu conteúdo e motivação. Reparem, versículo 6 ao final. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte, a honra, o reconhecimento que somos enviados
de Jesus Cristo. E é isto que eu quero primeiramente deixar em destaque. A quem é que Paulo está a falar como apóstolos? E em que sentido está aqui traduzido a nossa Bíblia como apóstolos? Porque Paulo está a falar de Silas e Timóteo. Silas e Timóteo eram apóstolos como Paulo? Não. Apenas aqui o significado da palavra apóstolo, que foi traduzida, por exemplo, na minha versão ao meio do século XXI como apóstolo, mas podia ser traduzido como, talvez na tua versão está, enviado. Porque este é o significado da palavra apóstolo. É alguém enviado. E aqui Paulo está a destacar que Paulo, ele próprio, Silas e Timóteo, também tinham sido separados para a obra do Evangelho. Tinham sido enviados em missão. São enviados de Cristo. Mas não é porque eles têm, Silas e Timóteo, a mesma autoridade apostólica. A autoridade apostólica era só para os 12, mais Paulo. Porque cumpriam certos requisitos que Silas e Timóteo não cumpriam. Como, por exemplo, terem sido diretamente comissionados, vendo diante deles o próprio Cristo ressuscitado. Apóstolos tinham a autoridade de transmitir a revelação de Deus. Essa autoridade apostólica, conforme nós temos aqui no Novo Testamento. Apóstolos ressuscitaram mortos. Silas e Timóteo não tinham estes predicados. Mas eles eram enviados de Jesus Cristo. Eles tinham sido chamados e separados. E Paulo está a dizer então que eles devem ser reconhecidos como tais, juntamente com ele, como enviados de Jesus Cristo, como servos verdadeiros de Jesus Cristo. E Paulo até diz, nós podíamos exigir isso e devíamos ter exigido isso da vossa parte, esse reconhecimento, porque era verdadeiro, era correto. Mas não o fizemos. Eles até como enviados e verdadeiros servos de Cristo, eles tinham direito a serem sustentados pela igreja. 1 Coríntios 9, 14, não tem que abrir, Paulo diz isso mesmo claramente à igreja de Corinto. Uma igreja que também não participou do sustento de Paulo, como os tessalonicenses também não participaram do sustento de Paulo, ainda, no entanto, Paulo deixa claro que assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. É a responsabilidade da igreja sustentar os ministros fiéis, os servos fiéis que foram separados por Deus e reconhecidos pela igreja com esse propósito. Para estarem completamente consagrados ao ministério da palavra. Devem receber esta honra, este reconhecimento. Mas eles não fizeram, Paulo está a dizer. Porque eles eram humildes. O foco do seu ministério não estava neles. Não buscavam glórias para eles, mas para Deus. Hoje muitos usam o ministério como uma plataforma para se autopromoverem. Andam de igreja em igreja, nunca se mudam para uma igreja mais pequena, sempre é para uma igreja maior. E eu creio que este fenómeno até de buscar a glória dos homens é um fenómeno ainda de maior tentação hoje em dia para nós, por causa do fenómeno da internet. Ainda de maior tentação do que a obtenção de riqueza por meio do ministério. E Paulo alerta também para isso. No versículo 7 a 9, ele fala do seu cuidado afetivo e sacrificial. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Esta palavra aqui, mãe, pode ser traduzida como uma ama ou como enfermeira. Olha aí, Joana. Como essas amas e enfermeiras cuidando de recém-nascidos. Paulo agora apresenta o que é a característica do ministro fiel. Não é um ditador. Não trata as pessoas com arrogância, com aspereza, com dureza. Paulo diz que a característica do ministro fiel e do ministério fiel é que trata as pessoas como uma mãe e depois vai dizer como um pai. Trata os seus filhos. Ele fala aqui de acariciar. Esta palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Fala em Efésios 5:29 que o esposo deve acariciar a sua esposa.
esta amabilidade, esta ternura, esta gentileza. A mesma maneira é a característica do ministro fiel. E é muito oportuno que Paulo traz a figura desta ama, desta mãe. Porque trata como aos próprios filhos, Paulo diz aqui. Porque uma mãe é aquela que gera. E Paulo, na verdade, tinha sido, de facto, o gerador espiritual dos Tessalonicenses. Uma mãe é aquela que amamenta os recém-nascidos. E Paulo realmente foi aquele que passou com eles as primeiras semanas para amamentá-los com o leite espiritual, para nutri-los na fé. Uma mãe é aquela que se priva de sono. E Paulo se tinha privado, trabalhado noite e dia em favor dos Tessalonicenses. Uma mãe é aquela que faz tudo para cuidar da melhor maneira ao seu recém-nascido. E Paulo fez tudo por eles. Essa deve ser a disposição de todo o pastor. Deve cuidar das pessoas e não usar as pessoas. Deve ser movido por um amor inexplicável, como o amor de uma mãe pelos filhos. Versículo 8. Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. À semelhança do Supremo Pastor, ele se sacrifica pelas ovelhas. Porque ele as ama verdadeiramente. Como uma mãe que está disposta a fazer tudo pelos seus filhos, dormir menos horas, sacrificar os seus interesses pessoais, estar sempre disponível e inclusive dar a sua vida pelos seus filhos, assim o ministro fiel está disponível e tem esta motivação para com a igreja. É este amor incrível e inexplicável. O ministério fiel é marcado, então, por relacionamentos próximos. Como de um pai e uma mãe espiritual para os filhos espirituais. Esta é a característica de um líder à imagem de Jesus Cristo. Que triste, não é? Eu já ouvi pastores, em reunião de pastores, a aconselhar outros para não darem o seu número pessoal de telemóvel. Já frequentei igrejas, cultuei nessas igrejas, em que o pastor é inacessível. Paulo diz que a característica de um ministro fiel é relacionamentos próximos com as pessoas, como uma mãe com os filhos. Versículo 9, desinteresse pelo lucro. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhámos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós enquanto vos pregámos o Evangelho de Deus. Além do ministério pastoral durante o dia, ele tinha que trabalhar horas extras para se sustentar, porque ele não quis pedir sustento, ofertas aos Tessalonicenses. E ele não quis fazer e toma essa decisão em Tessalónica, toma essa decisão, por exemplo, em Corinto, em outras partes, não. Realmente ele é sustentado, o apóstolo Paulo. Mas nessas cidades, pelo bem do testemunho do Evangelho e pelas características culturais daquela cidade, Paulo se nega a fazê-lo. Ele não queria ser nenhum peso a eles. Por isso ele fala de trabalho, de fadiga. Então repara, ele estava completamente desinteressado pelo lucro. O seu cuidado era sacrificial. Também um pastor deve ter cuidado com isso. Não é só o enriquecimento através do ministério. É ter esse amor ao dinheiro e ostentar esse amor ao dinheiro. É a casa que aluga com milhares de euros. É a roupa que veste de centenas de milhares de euros ou de um sapato de 700 euros. É o carro que compra. A característica do ministro fiel e do ministério fiel deve ser não apenas não enriquecer-se, mas não parecer que está a enriquecer. Deve ter muito cuidado. A mulher de César, vocês já ouviram, não é? Não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Ela deve parecer honesta. Vamos seguindo, porque o tempo está a ficar curto. Versículo 10 a 12. A característica do ministro fiel é uma conduta irrepreensível por parte da igreja.
por parte da igreja. Vós e Deus, versículo 10, sois testemunhas. Vocês já ouviram aqueles pregadores, homens, pastores, que dizem: eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim, eu não me preocupo com a minha reputação. Não. Paulo se preocupava. Vós e Deus sois minhas testemunhas. Paulo se preocupava tanto que está a escrever o seu testemunho e a defender as qualidades, os predicados do seu ministério, não por ele, mas pelo bem da obra do Evangelho, porque ele representava a Deus e transmitia a mensagem de Deus. E por isso a mesma mensagem tem que ser digna de todo o crédito. E devemos preocupar-nos daquilo que os outros pensam de nós, se é justo ou não. Mas devemos preocupar-nos. E ele fala: vocês são testemunhas. Vocês me conheceram como eu vivi no meio de vocês. Santo. Também pode ser traduzido por piedade, que tem a ver com o temor ao Senhor. A minha vida foi no temor ao Senhor, em todas as coisas. Foi separado para Deus e para os propósitos de Deus. Vocês sabem. Deus também. Justo, correto, reto, honesto. Nem todos os procederes. Não havia dúvidas sobre o caráter, sobre as transações, sobre os negócios. Justo. Isso também deve ser o nosso alvo. Nós somos representantes de Deus, cada cristão. É isto que os outros podem dizer de ti? Que é justo, honesto, correto no teu trabalho? Que és santo? Tu podes mostrar o teu WhatsApp a todos esta manhã? Irrepreensível, diz Paulo. Ou seja, ninguém se podia levantar e acusar Paulo de algo, ou censurar Paulo de algo. Paulo diz irrepreensível. Assim deve ser também a nossa vida. Não é perfeito. Paulo não está a falar de perfeição. Paulo está a falar de uma vida em ordem com Deus. Uma vida irrepreensível diante dos homens. E ele diz: isto tudo considerado em relação a vós outros, que credes. Interessante que Paulo não diz: eu não sou santo, justo e irrepreensível diante de todos. Paulo diz: diante de vocês, igreja, que credes. Porque do mundo é normal, e entre os falsos mestres também que o estavam a acusar, e os falsos irmãos, é normal essas acusações desonestas, ímpias, falsas, calúnias, difamações. Paulo diz: vocês que creem, vocês sabem. Vocês sabem o meu proceder. Versículo 11, também a característica do ministério fiel é que desempenha o seu ministério particular. Assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata os seus filhos. Agora a figura de um pai. Ele era sem dúvida o pai espiritual desta igreja. E pai nos dá a ideia de provedor, de protetor, daquele que instrui, que tem a responsabilidade nas Escrituras de prover para a família o alimento espiritual. É o pastor do lar, é o sacerdote do lar, o pai. É aquele que disciplina, é o protetor também da família, é o protetor dos filhos. Disciplina os filhos para andarem na obediência, para temerem ao Senhor, para educá-los no Senhor. E essa responsabilidade nas Escrituras, especificamente, é para os pais homens. Já temos falado sobre isso. E Paulo diz que o faz, versículo 11, da seguinte maneira: assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós, individualmente. Individualmente. Uma característica do ministro fiel é que não desempenha o seu ministério apenas no púlpito, mas a relacionamentos individuais. A cada um, individualmente, particularmente. E o que é que fazia Paulo? Exortava, diz versículo 12. A exortação é colocar-se ao lado para encorajar a obediência. Consolava também individualmente. Porque há pessoas dentro da congregação, é muito difícil para mim quando alguém me pergunta, especialmente uma reunião de pastores, perguntam: como é que está a igreja? Eu digo: está mal, mais ou menos, e está bem. Porque há de tudo na igreja. Está mal,
mais ou menos, e bem. E essas três realidades se aplicam de maneira diferente a cada um individualmente. Há fases da vida assim. Paulo diz que a necessidade de consolar aqueles que estão tristes, abatidos, desanimados por situações que eles são inocentes. Eles necessitam ser consolados. O ministério é uma montanha russa de emoções. Recentemente, em setembro, em menos de 24 horas, eu estava a alegrar-me com uma família, a anunciar-me a gravidez do seu quarto filho. Era o Filipe e a Manu, numa sexta-feira à noite. E no outro dia a seguir, no sábado de manhã, eu estava no funeral de uma criança recém-nascida com menos de 24 horas. O ministério é uma montanha russa de emoções. No mesmo dia tu tens pessoas que te dizem que querem ser membros da igreja. Que encorajador é isso? E nesse mesmo dia, já aconteceu comigo, pessoas que te dizem que querem sair da igreja. Eu também até, no mesmo hospital, já aproveitei fazer 2 em 1. Vou visitar aquela mãe que está alegre pelo nascimento do seu filho e visitar aquele irmão que está internado com dores na cama do leito do hospital. Já aconteceu isso. Na mesma visita. Por turno. O ministério é assim. É uma montanha russa de emoções. Exortamos, consolamos e insistimos, Paulo diz. Ou talvez na tua tradução, admoestamos. Mas a ideia é isto, de implorar, protestar, insistir, a viver de modo digno daquele que nos chamou para a salvação. Porque Deus é digno do nosso melhor. Os predicados do ministério fiel. E o produto do ministério fiel é o testemunho fiel de uma igreja dos versículos 13 a 16, que não vamos ver com tanto detalhe. Não vamos ver, porque nós já falámos sobre o mesmo no capítulo 1. Paulo só está a relembrar aqueles irmãos que por meio do sofrimento também que estavam a padecer, eles estavam a imitar a fé do apóstolo Paulo, a fé de Silas, a fé dos cristãos em Judeia, que estavam a ser perseguidos pelos judeus, e os tessalonicenses perseguidos pelos seus concidadãos gregos, estavam a ter em comum o mesmo sofrimento, porque tinham o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Porque o produto do ministério fiel é a imitação. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O que também aprendeste e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, de perto. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Terminando, versículo 16. Falando dos judeus que mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram, esses judeus, reparem aqui, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Os judeus mataram Jesus, diz o texto. Não anula a responsabilidade humana, a soberania de Deus. A cruz fazia parte do propósito de Deus, mas Deus chama a responsabilidade dos homens. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens. E versículo 16, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos, e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados. Mas por fim, a ira lhes sobreveio. Paulo obviamente está a falar aqui dos judeus de maneira geral, que devido às suas ações, eles consideravam-se adoradores de Deus, mas na verdade não se deveriam considerar nem povo de Deus, nem adoradores de Deus, nem no primeiro século, nem hoje em dia. Na verdade, eles são objetos da ira de Deus. Eles estão debaixo do juízo de Deus. Eles necessitam do Evangelho. Eles são filhos da ira devido aos seus pecados. E Paulo usa uma linguagem, resumindo para vocês entenderem, a linguagem aqui no versículo 15 e 16 sobre os judeus e estes homens que estão debaixo da ira de Deus, que eles estão a engordar para a matança final, acumulando juízo sobre eles, até que a ira será derramada sobre eles. E era muito importante
os cristãos tessalonicenses serem relembrados do mesmo, porque todo o mal que estavam a sofrer à mão dos seus perseguidores, judeus, gregos, a mensagem de Paulo é que esse mal não iria ficar inocente. Há um Deus que reina, que é justo, e um dia vai julgar todas as coisas. Confiemos na justiça de Deus. Sejamos fiéis e não procuremos a vingança pelos nossos próprios esforços. Primeiro, uma mensagem para ti. Para ti que ainda és filho da ira. Filho da desobediência, como diz Paulo ali em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Estás debaixo do juízo de Deus se não te arrependeres dos teus pecados. Se não voltares para Cristo de todo o teu coração e confessá-lo, crer de todo o coração nele como teu Senhor e Salvador pessoal, só há uma maneira de escapares da ira vindoura e é te esconderes em Jesus Cristo. É te esconderes na cruz. Porque sobre a cruz já foi derramada toda a ira de Deus por cada um dos nossos pecados. E se tu crês em Jesus Cristo, serás salvo da ira vindoura. Não rejeites mais o Filho. Não rejeites mais o Evangelho de Deus. Não rejeites mais o seu apelo. Arrependam-se e creiam. Amanhã pode ser tarde demais. Daqui a 1 hora pode ser tarde demais. Para todos os pastores, missionários, pregadores aqui presentes, todos os cristãos, servos, aqueles que temem a Deus, ser um cristão é ser um servo desta igreja. Há uma grande lição para nós através desta autobiografia de Paulo e dos seus cooperadores. Independentemente do que faças, independentemente do ministério que tens ou deixas de ter, das oportunidades que te dão ou deixas de ter, independentemente do ministério que tu fazes, se é formal ou informal, à semelhança de Paulo, preocupa-te só com uma coisa: fazer o melhor para agradar a Deus e ser fiel. E que procures apenas uma recompensa, que é a única recompensa que vale a pena, é ouvir naquele derradeiro dia: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. É só isto que importa. É só isto que é eterno. Mais nada. Também seguido o exemplo da igreja dos Tessalonicenses. Alegremos-nos com a perseguição. Sim. Alegremos-nos com o sofrimento pela causa de Cristo, por ser um fiel mensageiro de Cristo, um servo de Cristo, um cristão que teme a Deus. Alegremos-nos porque temos algo em comum com Paulo, com Silas, com Timóteo, com os crentes da Judeia, com os crentes em Tessalónica, porque nós temos algo em comum, todos nós, com Jesus Cristo, com a história de Jesus. Primeiro a cruz, depois a glória. Os nossos sofrimentos dão prova de quem nós somos verdadeiramente em Cristo. A perseguição por parte dos homens é algo que dá provas da nossa verdadeira condição diante de Deus. Por isso alegremos-nos e sejamos fiéis. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a ter essas qualidades, Pai, nas nossas vidas. Ajuda-nos a cultivá-las. Aumenta o nosso temor a Ti, Pai. Ajuda-nos a imitar o apóstolo Paulo. E no fundo, Senhor, sabemos que todos nós imitamos a Jesus Cristo. Participamos dos mesmos sofrimentos de Jesus Cristo. Estamos na história de Cristo e que isto seja uma realidade para todos os que estão aqui. Sabendo, Pai, que primeiramente veio a cruz. Mas nós esperamos, Pai, a glória, Senhor, contigo. Amém.